Ray, a outra parte do conflito, considerando a política externa dos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Ásia Ocidental em torno do Irã. Os Estados Unidos estão reforçando sua presença militar ao redor do Irã e tentando exercer pressão econômica, militar e social, de todas as formas possíveis, para colocar o governo sob enorme tensão. Mas, por outro lado, também se vê o papel de Israel. Benjamin Netanyahu. Toda vez que há discussões ou negociações entre o Irã e os Estados Unidos, você vê os negociadores como Steve Witkoff e Jared Kushner indo a Israel antes das conversas. E depois das negociações, você os vê conversando com Netanyahu. Então Netanyahu vai aos Estados Unidos, coordenando tudo. Você vê uma guerra se aproximando entre o Irã e os Estados Unidos. Porque, por um lado, quando se olha para a situação de forma lógica agora, a última coisa de que os Estados Unidos precisam é de uma nova guerra no Oriente Médio. A última mesmo. Porque essa não será uma guerra rápida. Será uma guerra de atrito, algo parecido com o que temos testemunhado há mais de 4 anos na Ucrânia. Como você vê a situação, a escalada no Oriente Médio? How do you see the situation, the escalation in the Middle East? I'm glad you asked. Fico feliz que você tenha perguntado. Seria realmente um grande azar, ou como dizem hoje em dia, uma má aparência, estar envolvido em uma guerra com o Irã enquanto se aproximam as eleições de meio de mandato. Agora, eu acho que Trump e o pessoal do ICE, entre outros, estão se preparando para garantir que as eleições de meio de mandato ou não aconteçam, ou que tenham um resultado mais favorável do que normalmente teriam. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que os americanos estão cansados de guerra. Outra guerra no Oriente Médio. E como você bem observou, não há perspectiva de repetição da guerra de 12 dias em junho, certo? Os iranianos deixaram isso bem claro. Agora, como tudo isso começou? Vou abordar essa questão do ponto de vista de um analista de inteligência, certo? Eu também estive na inteligência do Exército por 2 anos. Inteligência militar não é uma contradição em termos. A inteligência militar funciona e é realmente valiosa, porque sem ela você não consegue fazer julgamentos políticos. Mas confiar apenas na inteligência militar pode te levar ao erro por não dar o devido peso às considerações políticas. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu trabalhava na CIA, na divisão de análise, nós não estávamos derrubando governos, nem torturando pessoas, nem nada disso. Éramos analistas. E durante a maior parte da minha carreira, eu podia dizer as coisas como elas eram. Eu era analista da União Soviética, depois chefe da divisão soviética e, mais tarde, chefe da divisão de política externa. Assim, podíamos dizer aos nossos líderes o que pensávamos. Agora, quando Casey e Bobby Gates chegaram, nossos líderes disseram, bem, não, os russos são realmente maus. Eles não são confiáveis e você nem pensaria que seria possível fazer controle de armas com eles. Bem, havia alguns de nós que conseguiram chegar a pessoas como o secretário Shultz e o vice-presidente George H.W. Bush. Resumindo, eles conseguiram convencer Reagan de que nós, a minoria, os dissidentes da CIA, estávamos certos que era possível negociar com Gorbachev. Aliás, tem uma pequena história sobre ensinar o vice-presidente George H.W. Bush a pronunciar Gorbachev. Certo, talvez isso funcione. Ele me diz, certo, é lixo, você sabe Rússia, você ensinou Rússia. Como se diz isso? Então eu disse, é fácil, senhor vice-presidente, diga garbage, ele diz garbage. Agora diga off. Agora pronuncie off como a parte acentuada e diga tudo junto, Gorbachev. Você acertou, senhor vice-presidente. É Gorbachev. Agora eu posso explicar a ortografia, o motivo pelo qual o E sem acento vira Yev no final. Mas veja, você acertou, certo? Não preciso de mais nada, Gorbachev. Ele foi o único que acertou. Reagan tentou, mas continuava dizendo Gorbachev. Enfim,
O vice-presidente Bush era alguém que podia ser convencido. Eu o conhecia desde quando ele estava na CIA, naquele ano de 75, certo? Eu costumava fazer relatórios para ele sobre várias coisas. Então eles foram trabalhando em cima do Reagan. E, do Império do Mal, em menos de um ano chegamos ao Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Pelo amor de Deus. Eliminando toda uma categoria de armas nucleares de alcance intermediário e curto. Eu nunca achei que isso seria possível, mas foi. Eles foram destruídos no local. E meu amigo Scott Ritter foi o primeiro a chegar lá para verificar isso, nesse lugar terrível chamado Votkinsk, nos Montes Urais, para garantir que estavam realmente sendo destruídos. Então o que estou dizendo aqui é que você precisa de ambos. Você precisa de pessoas que olhem as coisas de uma perspectiva mais ampla. Organizacionalmente, naqueles tempos eu trabalhava no escritório de inteligência atual. Era basicamente inteligência política. Precisávamos de contribuição militar? Precisávamos de contribuição econômica? Claro que sim. Havia um escritório separado, o escritório de pesquisa econômica e o escritório de pesquisa estratégica. O pessoal de pesquisa estratégica fazia análise militar, o pessoal de economia fazia parte deles. Certo, então onde tudo isso se juntava? Bem, tudo aconteceu na administração. O chefe do departamento, o diretor adjunto de inteligência, como chamávamos, ele dizia, certo, o que você acha, certo, o que você acha. E tínhamos total liberdade para dizer o que pensávamos. E então, ele decidia qual era a análise mais coerente. Uma vez aconteceu o seguinte. Tínhamos evidências de que os chineses, durante a Guerra do Vietnã, estavam impedindo que armamentos soviéticos passassem pela China em direção ao Vietnã para apoiar o Movimento de Libertação Nacional e Ho Chi Minh. Obtivemos essa informação por meios altamente técnicos, certo? E eu disse, meu Deus, se há algo que mostra que os chineses e os russos se odeiam e não cooperam nem mesmo para apoiar seu parceiro ideológico, é isso. Well, it's this. The Chinese analyst said, no, that could never happen. The Chinese O analista chinês disse, não, isso nunca poderia acontecer. Os chineses jamais fariam isso. Bem, finalmente, obtivemos informações ainda mais conclusivas. As aeronaves não estavam sendo autorizadas a decolar de locais logo acima da China e da União Soviética. Então havia esse atrito, mas o atrito podia ser resolvido no mais alto nível. Agora, sobre o Vietnã, aconteceu algo semelhante. Meu colega Sam Adams. Aliás, Sam estava no mesmo programa de treinamento para oficiais juniores que Graham Fuller e eu. Ele era realmente competente. Formou-se em Harvard, foi para a faculdade de Direito de Harvard, não gostou de estudar Direito e veio trabalhar com pessoas que faziam parte dessa nova CIA. Agora, ele contabilizou o número de comunistas vietnamitas armados. Isso não tinha sido feito antes. Estamos falando de 1964, quando cada um de nós recebeu sua pasta. A minha era Rússia e China. Rússia e o restante do movimento comunista. A dele era o Vietnã. Conte, Sam. Veja quantos são. Não temos uma estimativa desde que os franceses partiram em 1954. Então, para entrarem numa guerra desse tipo, bem, resumindo, Sam contou de 500 a 600 mil vietnamitas armados no sul. Certo? Bem, o general Westmoreland só permitia que fossem relatados 299 mil. Parece loucura, não é? Eu disse ao Sam uma vez, Sam, quando um general está em guerra, eles não tendem a exagerar o número de inimigos em vez de minimizá-los? E ele respondeu, bem, você precisa entender. Os repórteres em Saigon não são os caras mais brilhantes do mundo, mas sabem fazer conta, certo? E nós temos matado 1000 Vietcongs a cada 2 semanas aqui, e eles podem somar os números. Se de repente disséssemos, não, há 500 ou 600 mil, Westmoreland não conseguiria mais tropas, certo? E sempre foi assim, Ray. Era 20 de agosto de 1967. Ele diz, Ray, chegou um telegrama do general Abrams, que era o vice de Westmoreland. E esse telegrama dizia, e eu cito, porque isso já foi revelado, não podemos divulgar os números reais que Adams e outros obtiveram, porque temos projetado uma visão de progresso nesta guerra.
E não há como acrescentar ressalvas suficientes para impedir que a imprensa em Saigon tire uma conclusão errônea e pessimista. Ponto final. Fim da citação. Eu disse, Sam, você conseguiu colocar isso no papel? Ele respondeu, li isso esta manhã. Você precisa ir até o escritório do diretor. Não é para divulgação, nenhuma disseminação, mas sim. Certo. Então era isso. Resumindo, Sam fez uma estimativa. Ele convenceu todas as agências de inteligência em Washington de que estava certo. Exceto o exército, é claro, por causa de Westmoreland. Fizemos a estimativa. O Conselho de Inteligência dos Estados Unidos se reuniu, cerca de 14 ou 15 agências na época, com o diretor Helms presidindo. E depois que tudo terminou, ele disse, vamos adiar isso, não vamos seguir com essa estimativa. Ele nos chamou e disse a Sam, bom trabalho, mas você não entende. Meu trabalho, meu principal trabalho, é proteger a Agência Central de Inteligência. E não há como eu proteger a CIA se me envolver em uma disputa com o exército dos Estados Unidos em plena guerra. Então esqueça. Não vamos apresentar os números corretos. O que aconteceu 3 meses depois? A ofensiva do Tet, em todo o país. Adivinha com quantos soldados vietcongues? Entre 500 mil e 600 mil pessoas. Johnson decidiu que não se candidataria novamente. Então, o que estou dizendo aqui é que, se você tiver um analista honesto, pode apresentar todo tipo de coisa com base em dados econômicos e estratégicos. E foi isso que fizemos, preparando as negociações originais do SALT em 1972, que resultaram no Tratado de Mísseis Antibalísticos. Portanto, isso pode funcionar, mas também pode ser desviado por pessoas sem escrúpulos que acham que seu trabalho é proteger a agência. A agência provavelmente tinha 1.000 agentes, 1.000 oficiais de caso, no Vietnã, todos dizendo a Westmoreland, sim, estamos indo muito bem, estamos indo muito bem. Em outras palavras, a honestidade deve prevalecer. E não apenas a honestidade, mas também a capacidade de reunir, no nível mais alto apropriado, os aspectos econômicos, estratégicos e políticos envolvidos. Agora, a razão pela qual eu explico tudo isso é porque temos analistas militares incríveis. E você conversou com 2 deles ontem mesmo. O Larry, certo? Larry Wilkerson e Larry Johnson. A riqueza de detalhes que eles apresentaram sobre o equilíbrio de forças fora e dentro do Irã é impressionante, certo? E a inteligência militar é uma condição indispensável para fazer bons julgamentos. Mas é preciso olhar para o passado. Bem, não um passado tão distante, neste caso. O que aconteceu em junho? Em junho, os iranianos foram enganados. Eles acharam que os Estados-Mas iriam conversar com eles. Em vez disso, Netanyahu e depois os Estados-Mas tentaram obliterar seus locais nucleares, certo? Isso foi em junho, há meio ano. E como isso terminou? Bem, assim que os iranianos se recuperaram, começaram a lançar mísseis contra Israel. Mísseis que a cúpula de ferro, ou a cúpula dourada, ou a de platina, não sei que tipo de cúpula temos agora, não conseguiu deter. Os mísseis Patriot. Esses mísseis atiram alvos muito sensíveis. Essas coisas voam a 10 ou 12 vezes a velocidade do som. Não há defesa contra elas. Todos reconhecem isso. Então, o que Netanyahu fez? Ele ligou para Trump e disse, pede um tempo. Tempo. Tem que ser um tempo. E Trump respondeu, ok, vamos dar um tempo. E o tempo veio. Agora, Larry Johnson disse ontem que não deveria ter havido tempo, que Trump deveria ter deixado Israel ser obliterado por todos aqueles mísseis que o Irã ainda tinha e não lançou. Esse é o passado recente. Enquanto observo tudo isso, penso, espera um segundo. Israel quer ser obliterado para usar os termos de Trump. Existe agora alguma defesa que impediria Israel de ser obliterado? As bases dos Estados Unidos na região querem ser obliteradas? O que os estados do Golfo estão dizendo? Eles não querem que o presidente faça isso. Então, eu sempre fui meio que uma exceção aqui, tipo 1 em cada 10, pelo que posso perceber, dizendo, veja, há razões pelas quais isso seria realmente estúpido.
E até o Netanyahu pode perceber isso. Isso entrou em cena há cerca de 3 semanas, quando Netanyahu, entre outros, disse: ainda não estamos prontos. Vamos esperar um pouco, sabe? E agora o que acontece? Trump começa a negociar com o Irã em Omã. Meu Deus! E não só isso, mas pedem para Trump comentar sobre isso. Ele disse: foram muito boas as conversas que tivemos em Omã com os iranianos. Isso foi há cerca de 10 dias, certo? This is about 10 days ago, okay? Netanyahu calls up the White House and says, I gotta come now. Netanyahu liga para a Casa Branca e diz: eu preciso ir agora. Não posso esperar mais uma semana. Tenho que ir agora. Então, na terça-feira, acho que foi terça, talvez segunda, uns 4 dias atrás, ele se encontra com Trump na Casa Branca. Agora todo mundo sabe, porque Netanyahu deixou bem claro que o que ele quer são 3 coisas, certo? Nenhuma arma nuclear, 0 enriquecimento de urânio e parar de apoiar movimentos de libertação ou terroristas na região. Esses são os termos. Se não cumprir, boom, vamos obliterar o Irã desta vez, certo? Sem sofrer nenhuma retaliação? Uau! Então o que acontece? Ele vai à Casa Branca e qual é o resultado? O resultado é declarado apenas por Trump. The outcome is only said by Trump. And what he says, we insist. E o que ele diz? As palavras de Trump. Insistimos que as negociações prossigam em Omã com os iranianos. Não fizemos nenhum outro compromisso com os israelenses. Ponto final. O que diz o comunicado final? Não houve nenhum. E a tradicional coletiva de imprensa com Netanyahu? Também não houve. Quero dizer, não é preciso ser um analista brilhante para perceber que isso não correu bem, não pegou bem para Netanyahu. Agora, Larry Wilkerson, por quem tenho grande admiração, diz que da última vez os israelenses realmente ameaçaram usar uma arma nuclear. Eu tomo isso praticamente como um fato, se o Larry sabe e acredita nisso. Isso não é o que ninguém quer, especialmente Trump, às vésperas das eleições de meio de mandato. Então, o que Trump vai fazer? Bem, ele vai fazer o que sempre faz. Well, he'll do what he always does. He'll set up Ele vai criar uma situação em que possa conversar com os iranianos e dizer: muito bem, eu não enviei apenas um, enviei 2 porta-aviões. E os iranianos finalmente concordaram em não desenvolver uma arma nuclear. Enriquecimento. Bem, eles disseram que estão dispostos a colocar parte do urânio enriquecido em outro lugar, como na Rússia ou na Turquia, ou algo assim. Então temos um acordo aqui. E foi por causa das minhas ameaças. Foi uma armada. Não como a armada espanhola, veja bem. Esta era uma armada dos Estados Unidos. E foi isso que resolveu. Isso é totalmente possível. Eu apostaria que é assim que isso vai acabar. Por quê? Porque os iranianos deixaram bem claro, como você sabe muito bem, tendo acabado de voltar de Teherã, que eles não vão fazer essa mágica de pedimos tempo em vez de obliterar Israel. E os Estados Unidos podem achar que conseguiriam fazer um ataque relâmpago, entrar e sair, como Trump gosta de fazer, mas isso não vai ser possível. Eu concordo com Nima al-Khurshid e todos os outros militares que dizem: olha, desta vez não vai acontecer. Se vocês nos atacarem, por mais precisos que sejam os ataques, esqueçam suas bases militares na região e esqueçam Israel, porque já demonstramos o potencial que temos de lançar mísseis que não param e não podem ser interceptados contra Israel. E é exatamente isso que vamos fazer. Certo, então o que Trump vai fazer? Acho que ele vai para Omã, tentar conversar com os iranianos. E al-Khurshid, ele é o ministro das Relações Exteriores, certo? Do Irã? Ele participou, acho que você exibiu um trecho ontem. Ele vai partir. Hoje soubemos que ele vai para Genebra. A próxima rodada de negociações será na terça-feira, em Genebra. Mas, novamente, o pessoal de Omã será o mediador entre as duas partes. Os omanenses irão até lá e coordenarão as negociações em Genebra. That's good news, Nima. I hope you agree. Isso é uma boa notícia, Nima. Espero que você concorde. Al-Khurshid não é nenhum amador. Quero dizer, os ministros das Relações Exteriores do Irã têm sido competentes e testemunharam o JCPOA, o acordo conjunto para limitar o potencial nuclear iraniano. Então, me parece que Trump vai seguir com essa carta, apesar das lisonjas de Netanyahu. Acho que Netanyahu está em
Não sei. As pessoas dizem que ele está em uma situação delicada internamente. Não consigo avaliar isso, porque outras pesquisas mostram que os israelenses não estão 100%, mas cerca de 70% apoiando o que ele faz. Então acho que não se pode confiar em Netanyahu. Mas se Netanyahu ameaçar novamente, como Larry Wilkerson mencionou ontem, ameaçar usar uma arma nuclear em uma situação extrema, bem, acho que os Estados Unidos vão interpretar isso como devem. Ou seja, não vamos colocá-los em uma situação extrema. E você os coloca em situação extrema ao atacar o Irã. Então Al-Khurshid foi eloquente ao dizer, olha, eu lutei numa guerra, sou veterano, acho que fui ferido várias vezes, agora sou diplomata, prefiro a via diplomática, e agora estamos indo para Genebra. Isso é uma ótima notícia, na minha opinião. E aqui novamente eu apenas deduziria a diferença entre inteligência militar e inteligência político-econômica geral. Certo, econômica. Se os iranianos fechassem o Estreito de Hormuz, estaríamos falando de uma catástrofe econômica mundial. É isso que aconteceria. Eles já ameaçaram fazer isso? Sim, já. É uma ameaça crível. Moleza, eles podem fazer isso facilmente. Certo, então esse é um aspecto aqui. Depois entra a questão política. Trump quer se envolver em uma guerra? Não vai ser uma guerra de curto prazo com o Irã, especialmente com as eleições de meio de mandato se aproximando. E por último, mas não menos importante, os arquivos de Epstein. Agora, Trump está no que costumávamos chamar, bem, ele está em uma enrascada, por assim dizer. Por quê? Ontem mesmo, uma advogada muito corajosa, membro do Comitê Judiciário da Câmara, uma congressista de Seattle, leu os 47 nomes que o diretor do FBI havia apagado. E o 47 era Donald J. Trump, que fez mais visitas à ilha de Epstein do que qualquer outra pessoa, exceto o próprio Epstein. E todas essas pessoas, as acusadoras, quantas testemunhas havia contra ele? Eram 37. Então o que Patel teve que perceber é que há pessoas trabalhando no FBI e no Departamento de Justiça que ainda têm consciência e elas estão de olho nele. O suficiente para entregar, e é perfeitamente legal segundo a lei, aos comitês de supervisão da Câmara e do Senado. Então, Trump está sob grande pressão com essa questão de Epstein. E se, como eu pensei há 3 meses, o potencial de chantagem de Epstein, que os israelenses têm, explica a incapacidade de Trump de impedir o genocídio e a fome forçada, bem, agora os israelenses provavelmente têm ainda mais sobre Trump. Mas não sei se a influência é tão forte quanto antes, porque todos nós temos mais informações sobre Trump e estão em documentos que mostram coisas terríveis sobre ele. Meninas jovens, certo? Temos 3 filhas. Temos 6 netas. A ideia de que qualquer uma dessas pessoas seja submetida a esse tipo de coisa é simplesmente horrível, certo? Então o Trump tem isso para lidar, tudo bem? A última coisa que qualquer pessoa sensata em Washington gostaria é de outra guerra, em que as pessoas possam começar a pensar que o Irã realmente não era uma ameaça aos Estados Unidos, que o Irã é apenas uma ameaça percebida a Israel. E então estamos nos envolvendo em outra guerra em nome de Israel, como o Iraque, como outras guerras. Bem, isso também não pega bem, no fim das contas, especialmente antes das eleições de meio de mandato. Então estou mais otimista agora, talvez até 3/4 cheio, por termos essas negociações em Genebra. Elas são mediadas pelos omanitas, eu acho, né? Certo, mas tudo bem, pelo menos eles estão conversando, certo? Há uma possibilidade de os Estados aplicarem o mesmo tipo de truque que fizeram da última vez? Sim, há. Existem pessoas em nossas forças armadas que gostariam de fazer esse tipo de coisa? Ou os neoconservadores? Sim, existem. Trump está completamente no controle? Não, não está, então é um barril de pólvora. Mas eu sempre fui mais esperançoso de que o bom senso e a experiência de junho, durante a guerra de 12 dias, acabariam prevalecendo. E por fim, da forma como vejo isso acontecendo, é que depois da guerra em junho, Trump diz à CIA, vocês podem organizar uma insurreição,
derrubar o governo em Teherã? E a CIA responde, como de costume. And the CIA says, as tradition, yes, sir, of course we can. We did that in 1953. Sim, senhor. É claro que podemos. Fizemos isso em 1953, os britânicos nos ajudaram. É só tirar a poeira dos arquivos e descobrir como fazer, sem problema. Então, eles tentam. E o que acontece? De repente, não conseguem se comunicar com seus agentes. De repente, o Starlink sai do ar, provavelmente com a ajuda dos russos. De repente, a chamada insurreição perde força. E até Netanyahu diz, bem, não vamos fazer isso agora, vamos esperar. Certo. Então aí está o Trump. Ele vai até os militares e diz, vocês também não estavam muito entusiasmados com isso. O que acham? E os militares dizem a Trump, então, a CIA te disse o quê? So the CIA told you what? Oh, the CIA told me we could do this real quick A CIA me disse que poderíamos fazer esse ataque rápido e haveria uma insurreição? Hã? A CIA te disse isso? Esquece. Isso não é o que vai acontecer. E como Larry Johnson e Larry Wilkerson apontaram ontem, há todo tipo de razão pelos fatos militares no terreno e pelos alcances simplesmente não baterem. Quero dizer, a Força Aérea desaprendeu a somar e subtrair? Eles sabem qual é o alcance de um F-35. Eles sabem que não dá, isso me lembra o Iraque. O mesmo tipo de tolice. Vamos encontrar armas de destruição em massa. Secretário Rumsfeld, quando é que o senhor vai fazer isso? Ah, tenha paciência, o Iraque tem o tamanho do Texas. Iraq is the size of Texas, so the size of Texas, so it's going to take a while, right? Vai demorar um pouco, certo? Bem, adivinhem, pessoal. O Irã é do tamanho da Europa. Certo, todas essas coisas estão bem dispersas. O Irã tem um poder de dissuasão, certo? Talvez seja isso que eu realmente esteja tentando dizer. Ele tem um poder de dissuasão, e não há nada que nossas forças armadas possam fazer sem causar perdas terríveis, sofrendo perdas terríveis elas mesmas, e sem prevalecer contra o Irã. E como efeito colateral, sofrendo a destruição de Israel, se não total, então em grande parte. E assim, ironicamente, talvez alguém tenha dito isso ao Trump, Trump parece que a Palestina vai ter seu estado do rio ao mar, porque Israel será obliterado, para usar esse termo novamente. Obliterated, to use that term again.